Bem-vindo à Biblioteca em Áudio. Eu sou Bruna Brasil e você está ouvindo a quinta parte do audiolivro Ausentes, de Errit. Vamos à história. Capítulo 15. Ana. Enquanto a água escorria pela ponta do meu nariz, observei o chuveiro da casa da minha mãe. Desde que fora morar em Porto Alegre, em um apartamento com aquecedor e gás, o famoso junker, passei a odiar chuveiros elétricos. Pouca água e a lembrança dos vários choques que tomaram na torneira do chuveiro quando era criança ativaram algum mecanismo de segurança ou até sobrevivência, fazendo com que eu me acostumasse a tocar de leve na torneira antes de segurá-la, além de associá-la a algo letal. Quando me mudara para um apartamento onde isso não era necessário, demorara algumas semanas até que eu aprendesse a confiar e ligar o chuveiro sem medo. Na casa da minha mãe, a sensação de insegurança voltava, e lá eu me via na minha infância, colocando os pés no tapete de borracha e dando toques leves com a ponta dos dedos na torneira, apesar de meu pai ter garantido que aterrara o chuveiro, o que não se fazia em tempos remotos, segundo ele. Depois do banho, parei em frente ao espelho e me olhei. Sempre fui alta e magra, mas não sem algum sacrifício. Minha barriga batida me dava medo de pensar em filhos, principalmente quando me lembrava da barriga cheia de estrias da minha mãe. Na época eu tinha 39 anos e achava que já podia considerar a ideia de ser mãe como algo encerrado. Houve um tempo em que eu considerava ter filhos, mas imaginar a ciclotimia sendo passada a outra pessoa me assustava. Eu sabia que meu pai tinha algo similar. Às vezes ele ficava semanas sem falar com ninguém. Além disso, Frank nunca pensou seriamente em filhos. Concluí que quem decidiria por nós seria o tempo. Só estava pensando nisso pela conversa que tivera no dia anterior com a minha mãe. Coloquei uma bermuda de lycra preta e uma camisa longa e espaçosa, quase como se quisesse esconder o corpo que acabara de me dar uma boa impressão na frente do espelho. Não parei para pensar no que me impulsionara a fazer isso, se foram as tais broas de polvilho que comera no café da noite com a minha mãe ou algum sentimento de medo de andar mostrando meu corpo perfeito naquela cidade pequena, que depois do assassinato não me parecia mais tão inocente quanto me parecera a vida toda. Além disso, estava bem claro para mim que mostrar o corpo não parecia algo adequado para a maior parte das pessoas na cidade, especialmente para a mulher séria e casada, minha categoria. Minha mãe estava na cozinha e preparava outro bolo para a tarde. Senti um misto de apetite e desespero. Olhei para a silhueta sem forma dela. O vestido de tecido estampado feito na costureira local delineava uma barriga que jamais vira um abdominal. Eu saí dessa barriga, pensei. Sou, em parte, culpada pelas curvas da minha mãe. Pensei em me aproximar e lhe fazer um afago por remorso, apesar de estar claro que ela teria perdido a forma de qualquer jeito, mesmo que não tivesse filhos, porque não era o tipo que faria musculação ou pilates. Era simples, nascera na área rural de Bom Jesus, fora para a escola a pé nas primeiras séries e a deixara logo para ajudar a mãe na roça. O pai, agricultor, passava o dia na pequena fazenda de subsistência e ia à cidade também a pé vender sua mercadoria. Quando casara, viera para Bom Jesus com meu pai, que depois de ter vários trabalhos, se tornara motorista de caminhão de uma empresa de celulose da região. Já era dono do caminhão. Minha mãe limpara casas na região até meu nascimento, e após ficara cuidando da filha e da casa, às vezes fazendo tortas frias para aniversários locais de forma a poder comprar alguma coisinha especial ou fazer as unhas no salão vizinho. Quando notou que eu estava na porta, ela se virou com um sorrisão que me fazia achá-la linda. Minha mãe sempre estava de bom humor, me fazendo ter certeza de que a ciclotimia e minha leve misantropia não vieram dela. Odiei meu pai por alguns segundos, pelo que fazia com ela e por ter me passado essas características genéticas desagradáveis. Aproximei-me e dei-lhe um abraço, o que ela com certeza estranhou, mas pareceu ter gostado. Pensei divisar uma leve curiosidade em seu sorriso, mas não comentou meu carinho em comum. Tem certeza que vai ficar no final de semana? Já comentei que você tem que ir para Porto Alegre. Não deixa seu marido sozinho. Por que ele não vem? Perguntou com ar de leve repreensão. Eu odiava esses comentários machistas, mas a entendia. Culpa do meu pai e do contexto que discutíramos no dia anterior. Ela via as coisas por outro ângulo. Mãe, já expliquei que o Frank viaja para o exterior essa semana.
Comentei um tanto exasperada. É cansativo para ele vir até aqui, dirigir 4 horas e um dia depois voar mais 16 horas até a Suíça para a conferência. Então vai para casa ficar com ele. Deixar marido sozinho no final de semana não dá certo. Olha que ele arruma outra. Respondeu azeda. Suspirei e senti vontade de dizer a ela que Frank não era como meu pai, mas imediatamente me arrependi. Não tentei explicar que sabia que Frank estaria preparando a apresentação para a conferência, de modo que nem olharia para mim se eu voltasse a Porto Alegre. Sim, meu problema não era as mulheres, mas a universidade, minha grande rival. O que eu preferia 1000 vezes a uma rival humana. Eu e minha rival convivíamos como 2 amigas e amantes do mesmo homem. Sorri. Mãe, confie em mim, sei o que estou fazendo. Repliquei, juntando toda a paciência e compreensão que havia em mim, pois sabia que ela jamais entenderia um homem que passa o final de semana em cima de livros, até porque provavelmente nunca vira um. E acrescentei em tom de provocação. E você não acha que ele deveria se preocupar que eu estou aqui sozinha no final de semana também? Ela parou o que estava fazendo e me olhou de cima a baixo. Pois é. Você é dessas moças chiques da cidade. Sempre teve bom gosto. Até namorou o filho do Dr. Freitas. Ele está nos Estados Unidos, sabia? Se tivesse casado com ele, você estava morando lá. Mãe, se eu quisesse estar nos Estados Unidos, eu estaria. Ele fez administração de empresas, como eu. Vi que ela me olhou com um ar cético de quem acaba de ouvir a bobagem mais descabida do planeta. O pior é que nem deveria estar pensando que eu me acomodara como dona de um café, mas sim que, como mulher, nunca conseguiria chegar aos Estados Unidos, aonde, segundo ela, baseada numa novela que vira na TV, as pessoas morriam para conseguir chegar. Tenho certeza de que ela não sabia onde os Estados Unidos ficam no mapa. Não valia a pena discutir, no entanto, apesar de ser uma luta inglória, senti necessidade de apontar um resultado. Adoro meu café, mãe. Estou feliz em Porto Alegre vendo gente bonita e culta que vai até lá todos os dias. Além disso, comprei meu apartamento com meu trabalho no café. Ela parou de prestar atenção e voltou a focar no bolo. Alguns segundos depois, perguntou: Sabe algo do tal envenenamento da moça? Não, é verdade, vou ligar para a Marina e ver como ela está. Falei já indo até o quarto para pegar o celular. O telefone tocou umas 3 vezes antes de ser atendido e quase desliguei ao me perguntar se a estava acordando. A voz dela, entretanto, me indicou que estava acordada havia bastante tempo. Bom dia, Marina. Sou eu, Ana. Resolvi ligar por causa do que você me contou ontem sobre o tal suco misterioso. Você está bem? Tudo bem, falou ela rindo. O delegado Guilherme colocou uma policial para ficar aqui no hotel, para eu me sentir melhor. Só segunda-feira vamos saber o resultado da análise do tal suco. Além de estranho, me parece bem improvável que alguém tenha tentado me envenenar. Não acha? Quem ganharia algo com isso aqui na cidade? Ficou claro para mim que a janela de oportunidade para ter entrado no quarto de Marina havia se fechado. Agradeci por minha ousadia ter resolvido se manifestar no dia anterior. Refleti sobre suas palavras. Guilherme me dissera que ela estava amedrontada no dia anterior, mas não pareceu. Algo que passara pela minha cabeça no dia anterior tentou se fixar em minha mente, mas algo em mim me obrigou a expulsar a possibilidade. Mesmo assim, tentei uma pista. Bom, o assassino teria interesse se achar que você sabe de alguma coisa. Disse e fiquei atenta, buscando interpretar sua reação. Mas não faz sentido, já falei ao delegado tudo o que eu sei. Aí seria me matar fora de hora. Mas será que essas pessoas entendem isso? Muita coisa não faz sentido. Sinceramente, deixei de esperar coisas lógicas por aqui. Marina riu alto, divertida. Ela tinha razão. Sempre tinha essa discussão com Frank, que costumava esperar lógico onde não há. Marina ficou em silêncio, talvez refletindo sobre minhas últimas palavras. O que você vai fazer hoje? Nada, só falar com os meus filhos e o Matt pelo Skype para ver se está tudo bem. Mas eles não aguentam mais de 5 minutos comigo e querem voltar logo pro videogame ou para conversar em algum grupo da escola do WhatsApp. No que você está pensando? Quer ir até a pousada comigo? Pensei em ver como as coisas estão por lá. O Sr. Felício, o dono, já voltou de viagem. Liguei para lá ontem. A não ser que te entristeça rever onde tudo aconteceu. Não,
Ela falou baixinho. Não pense que sou insensível, mas o tempo passou. Refiz minha vida e as coisas que me incomodavam foram exorcizadas. Podemos sim. O passeio vai me fazer bem. Podemos almoçar lá com eles. Ótimo, então eu passo aí. Perto das 10 da manhã eu já estava no hotel. Descobri que a policial Fernanda iria conosco, o que me garantiu até certo alívio. Pegamos a estrada para o fim do mundo, como eu chamava o lugar onde a pousada ficava, mesmo sabendo que para alguns Bom Jesus já poderia ser considerado o fim do mundo. Mas não para mim. Era minha cidade, onde eu conhecia praticamente todo mundo. Tinha carinho por ela, mas me bastava degustá-la em doses homeopáticas. O fim do mundo é relativo, concluí, me achando esperta. Pensamento banal, teria classificado Frank. Marina usava jeans rasgados, uma camiseta branca com listras amarelas e tênis brancos, o que me pareceu pouco adequado, considerando a terra vermelha que rodeava a pousada e suas estradas poeirentas. Ela notou meu olhar e comentou. Não tenho tênis escuros. Vai ficar tudo sujo, né? Foi como se tivesse ouvido os meus pensamentos. Eu e Fernanda sorrimos e concordamos, olhando para nossos tênis escuros. Eu até estava arrependida por não ter trazido as botas que havia comprado para as caminhadas no Canyon, mas o calor de Porto Alegre jamais teria me deixado pensar em botas. Além disso, quase enrubesci quando me lembrei de ter visto aqueles tênis devidamente embalados em um saco para sapatos dentro da mala dela. A estrada estava seca e um rastro de poeira amorfo ficava para trás enquanto nos deslocávamos em velocidade média, bem menos veloz do que Guilherme era capaz de ser com sua caminhonete de polícia. Avistamos a pousada logo depois das 11 horas, após pararmos por uns minutos no local onde eu havia encontrado os ossos. Quando chegamos, seu Felício veio para nos receber bem faceiro, como se diz por ali. Por que você não me disse da outra vez que era filha do seu Luiz de Bom Jesus? Perguntou. Não pensei que o senhor o conhecesse, respondi meio envergonhada. Claro, falou ele. Joguei muita bocha com ele em Silveira. Sua mãe é de lá, não? Sim, ela é. Eu devia ter imaginado que eles se conheciam. Quem não se conhece naquela região? Seu Felício notou Marina e seu rosto mudou. De uma expressão de quem envia a filha de um amigo para de quem envia uma hóspede. Rapidamente fez uma reverência. Senhora Marina, bem-vinda. Me lembro da senhora da última vez. Sim, ela comentou de forma discreta. O senhor me ajudou muito mandando o Rogério me levar de volta a São José dos Ausentes depois do desaparecimento do Rodrigo. Não sei o que teria feito. Estava tão confusa. Ela olhava para ele com gratidão genuína. Bem capaz, tranquilizou com seu sotaque gaúcho carregado, os olhos sorridentes. Não foi nada. Imagina se a gente ia deixar a senhora sem apoio num dia como aquele, e ainda com as crianças. História bem esquisita, e agora achar os ossos? Marina baixou os olhos, como que envergonhada por aquela situação e por saber que ela continuava como única suspeita, já que ninguém ali conhecia Rodrigo e, consequentemente, não havia nenhuma razão para pensar que alguém local o tivesse assassinado. Nesse momento, e baseada nos acontecimentos do dia anterior, me perguntei se eu estava sendo ingênua por não ter desconfiado de Marina desde o início. Agora que sabemos que ele morreu mesmo, fico pensando se algum bandido de Porto Alegre estava escondido aí pelas matas. Parece história de terror. Comentou ele, quase como se quisesse dar a ela outro suspeito. Marina pareceu notar e sentiu um ar de agradecimento. Mesmo assim, a curiosidade foi mais forte. Por que bandido de Porto Alegre? Perguntou com interesse aparente. Aqui em São José dos Ausentes não temos dessas coisas de latrocínio, como eles chamam. Não é, Fernanda? A policial o olhou de esguelha. Bom, até existe, mas é bem raro. O que tem é marido assassinando esposa. Feminicídio. Disse Fernanda, que estava impassível atrás de nós em seu posto de segurança de Marina. O que a gente mais prende aqui é bandido de passagem. Mas aí não é por essas bandas, mas lá pra BR. Quando a Polícia Federal nos envia placas para monitorar ou até em bares de Bom Jesus. Essa estrada aqui não leva a nenhum lugar, a não ser as fazendas locais. Não é lugar de bandido perdido. Vamos entrar, sugeri ao perceber que o assunto não estava agradando Marina. Entramos e Rogério estava se ocupando das mesas do almoço junto com a esposa, Rosa, que ainda me parecia deslocada naquele lugar.
Especulei que ela se adequava muito mais ao salão de Dona Marlene. Aquelas unhas longas e bem feitas de manicure não combinavam com a lida da pousada e sua rusticidade. Poderia estar enganada, mas eu não achava que ela ficaria muito tempo naquele lugar. O almoço fica pronto em 15 minutos, comentou Rogério. Rosa não levantou os olhos, só fez um cumprimento com a cabeça baixa, largou os pratos Duralex sobre o pano de mesa brega e desapareceu cozinha dentro. Logo após o almoço, pelo qual seu Felício não nos deixou pagar, fui dar uma caminhada com Marina, sempre seguida por Fernanda. A policial tomava mais distância, como se fizesse de conta que estava olhando a paisagem ou plantas para nos deixar à vontade. Muita lembrança aqui. Ficamos nessa cabana, falou Marina, mostrando um dos bangalôs da pousada. Era do mesmo tipo de casinha no qual eu havia ficado com Frank e nosso monstrinho. Senti uma pontada de saudades do meu bulldog azedo. Acho que as crianças gostaram, mas eu não estava de muito bom humor. Como já contei a você, o Rodrigo arrumou trabalho com esse seu Felício já na primeira conversa, e minhas tão sonhadas férias foram por água abaixo. Por isso não me sinto muito feliz com a presença dele. Não me traz boas lembranças. Quantos dias vocês ficaram? Perguntei. Chegamos em uma segunda-feira de abril de 2012 e no mesmo dia ele saiu para olhar essa fazenda à procura de suas adoradas terras raras. Ele sempre teve uma teoria de que havia terras raras no Rio Grande do Sul, mas não creio que tenha sido a ideia inicial, até porque fui eu que escolhi o lugar. Mas quando seu Felício começou a falar com ele sobre o assunto, me retirei. Ouvir me dava nos nervos. Saí batendo a porta. Seu Felício notou, eu acho, mas não desistiu. Pensei que as terras raras eram a rival dela, assim como a minha era a Universidade de Frank. Com a diferença de que eu tinha um pacto com a minha e Marina parecia nunca ter aceitado a sua. Que pena. Já esqueci, comentou ela. Não sei se eu falei, mas casei de novo. Quando eu era jovem, fiz um intercâmbio na Inglaterra e namorei um inglês por lá. Foi antes de eu conhecer o Rodrigo. Terminamos quando eu voltei. Quando viemos pra cá, eu tinha acabado de voltar a ter contato com ele. Ele ainda estava solteiro. Acho que era por isso que eu estava com menos paciência ainda para a indiferença do Rodrigo. Ele sabia que você estava falando com o inglês? Perguntei intrometida. Matthew, esse é o nome dele. Rodrigo viu alguns e-mails, mas não pareceu se importar. Talvez porque o cara estivesse do outro lado do Atlântico. Sorriu de forma estranha. Ou talvez porque não fosse do tipo que tem ciúmes. Ele podia ter tido ciúmes. E devia ter motivos, afinal o inglês viera para o Brasil e se casara com ela. Marina continuou. O Matt sempre se interessou em vir para o Brasil, que era um lugar exótico na cabeça dele. Lembrei do Frank comentar que tinha a mesma impressão, mas não externei. Queria deixá-la falar mais e ela o fez. Logo que eu voltei para o Brasil, ele não pôde vir porque era muito jovem e recém-saída da casa dos pais. Mas em 2012, quando fiquei viúva, ou melhor, sem marido, ele já tinha trabalhado e juntado um dinheiro, era independente, e assim veio me visitar em São Paulo em 2013. Bem, casamos em 2015. As crianças gostam muito dele. Meu marido também é estrangeiro, alemão. Então todo mundo deve te perguntar, assim como fazem comigo, por que moramos no Brasil? Ela me disse com um ar de cumplicidade e caímos na gargalhada. A policial nos olhou de longe com curiosidade. Vocês brigaram e foi por causa disso que ele saiu furioso? Ousei perguntar, ansiosa por saber mais sobre o dia do crime. Sim e não. Rodrigo nunca teve paciência para discussões. Preferia sair e deixar eu me acalmar. Fez assim durante todo o casamento, como uma forma de me amolecer. Quando voltava, eu já estava tão ocupada com as crianças que a raiva havia passado. Ele sabia bem disso. Aconteceu tanto no dia do desaparecimento dele quanto no dia anterior. O fato é que, recebendo a atenção de Matt novamente, eu estava sem paciência para aguentar um marido que me ignorava. Mesmo quando ele voltava de suas longas saídas depois de uma briga, eu ainda guardava rancor. Às vezes até por ter desabafado com Matt no meio tempo. Meu Deus, como Matt teve paciência. Senti que a emoção dos dias de embate voltava, vívida.
Consegui imaginar o triângulo e o estresse. Frank não teria essa paciência. Quando marquei a viagem, estava pronta para pedir a separação. Assim que ele sumiu com o seu Felício no primeiro dia para avaliar a fazenda, meus nervos estavam em frangalhos. Claramente, pelo menos comigo, ela não se preocupava em parecer uma suspeita pelo crime. Despejava motivações para querer Rodrigo fora de sua vida. Talvez não achasse que isso era motivo suficiente para um assassinato, e eu concordaria com ela. Ou talvez não estivesse pensando naquilo naquele momento, com as reservas todas baixas devido à nossa empatia mútua. Naquele momento, me permiti pensar deliberadamente na possibilidade de Marina ter envenenado o próprio suco e largado a planta venenosa na gaveta do seu criado mudo. Porém, eu sinceramente não podia imaginar Marina assassinando alguém, pelo motivo que fosse. O que não significava grande coisa e eu sabia. Mas a avaliação da fazenda durou mais de um dia? Perguntei. Não, na verdade ele só foi coletar amostras. Ele não conseguia avaliar imediatamente. Precisava fazer a avaliação no laboratório, mas ele sabia que havia terras raras na região, pois já tinha avaliado amostras daqui. No dia seguinte da nossa chegada, o seu Felício o levou para encontrar outras pessoas. Eu estava com tanta raiva que nem perguntei aonde foi. Falar sobre isso era a última coisa que me interessava. Nossa, que ruim. Concordei, incentivando a contar mais. Pois é. Continuou em resposta enquanto caminhávamos por entre um grupo de vacas. Algumas mugiam, indignadas com a intromissão. E assim foram todos os dias. Sei que ele teve um pequeno estresse com o senhor daqui que queria que Rodrigo avaliasse uma região. Por algum motivo isso o deixou nervoso. Ele tentou me contar a história, mas retruquei, gélida, que queria que ele enfiasse as tais terras raras e seus fazendeiros naquele lugar. A lembrança ativou um sorriso maldoso que ela nem tentou esconder. Não sou de falar palavrões, mas nesse dia eu estava no meu limite. Quando foi isso? Perguntei. Um dia antes dele desaparecer, na quinta. Ele sumiu na sexta, então. Sim. Na quinta ele saiu com o carro depois que tivemos uma discussão. Quando tentou me contar de suas peripécias pela região, eu reagi de forma negativa e discutimos. Ele também estava nervoso por ter discutido com o tal fazendeiro. Ficou umas 2 horas por aí e voltou à noite para a hora do jantar, como se nada tivesse acontecido. Tínhamos um voo domingo cedo e íamos dormir em Porto Alegre. O plano era viajar logo após o almoço, no sábado. Afastamo-nos das vacas depois de uma ter se aproximado com um ar de poucos amigos. Marina estava tão cheia de emoções negativas ao contar das brigas que afastou o animal apenas com um olhar. Mas aí brigamos de novo na sexta. Eu falei a ele que estava conversando com Matthew e que ele era atencioso e se interessava pela minha vida. Não era como ele, que me deixava sozinha. Rapidamente a coisa ficou feia. As crianças saíram da cabana e foram pular no trampolim da pousada, enquanto eu tentava magoá-lo com ofensas. Fomos almoçar e ele não nos acompanhou. Pegou o carro e saiu como tinha feito no dia anterior. Eu não poderia esperar outra atitude. Ela baixou os olhos depois da última frase e eu tive a impressão de ver uma esguelha de tristeza ou decepção. Havíamos dado a volta e estávamos quase na pousada de novo. Seu Felício estava sentado na frente do prédio principal com o chimarrão na mão e o chapéu de abas largas. Abriu um sorriso para nós, simpático como sempre, e notei que Marina não retribuiu. Pensei que ainda não o tinha perdoado por organizar as consultorias do marido, e que culminara no incidente todo. Marina entrou rapidamente no prédio principal com Fernanda e me sentei na varanda com seu Felício, aceitando um chimarrão. Terra de quem esse Rodrigo avaliou? Perguntei. As minhas? Respondeu o vago, acariciando o cachorro sentado aos seus pés. No outro dia ele foi avaliar terras de alguém que o senhor indicou, certo? Não, só coletou as amostras da minha fazenda. Pelo menos que eu saiba. Quem lhe disse isso? Senti ansiedade na voz dele, como se de repente ele tivesse se lembrado de algo muito importante. Por que Rodrigo mentiria para Marina? Pensei. Devo ter entendido mal. Ele esboçou um olhar aliviado. Vou levá-las para o Bom Jesus agora, mas volto aqui outra hora com meu marido para passar mais um final de semana. Gostamos muito. Será um prazer atendê-los,
respondeu seu Felício amistosamente, e assim nos despedimos. Chegamos a Bom Jesus às 4 da tarde. Levei Marina e Fernanda de volta ao hotel e estava voltando para a casa da minha mãe quando vi, na varanda de uma casa, uma velha amiga. Parei o carro bruscamente. Ana! Ela gritou, visivelmente feliz. A casa era bem modesta, de madeira. A mãe dela, a dona Francisca, veio também até a porta do carro. O rosto emaciado me fez crer que estava doente. Com certeza estava bem mais velha que na última vez que eu a vira. Não devia ser muito mais velha que a minha mãe, mas quase se parecia com a minha avó um pouco antes de falecer. Convidei-a para ir comigo até a casa da minha mãe para conversarmos. Ela havia sido uma das minhas melhores amigas no primário. Na 5ª série, nos separamos por conta de uma mudança de escola. Quando ela era pequena e estava no primário, morava com a madrinha em Bom Jesus. Os pais moravam em uma fazenda em São José dos Ausentes, onde não havia escolas por perto. Mas quando completaram o primário, eles arranjaram uma escola onde ela podia ir a cavalo. A mão de obra começava a fazer falta, então ela voltara para a casa dos pais. Continuamos nos vendo esporadicamente quando ela estava com a madrinha em Bom Jesus ou quando eu passava algum final de semana com eles. Nunca havíamos perdido o contato até eu ir morar em Porto Alegre. Fazia alguns anos que não nos víamos. Minha mãe já estava na varanda esperando por mim. Depois de um minuto de recriminações, porque meu celular havia ficado fora de área e ela quase morrera de preocupação, finalmente se deu conta da moça que me acompanhava. Dani! Exclamou, e deu 3 beijos na minha amiga. Como está Dona Francisca? Não esperou a resposta. Onde vocês se encontraram? A Ana passou lá na frente de casa de carro e nos vimos, respondeu Daniela. Minha mãe está bem, dentro do possível. Nossa, que coisa ruim, lamentou minha mãe sem se dar ao trabalho de me explicar do que estavam falando. Não acompanhei a mudança repentina de assunto e de tom. Pois é, a vida segue. Não tenho o que fazer. É o que o pai gostaria que ela fizesse, comentou Daniela, aceitando o pedaço de bolo que minha mãe colocava na frente dela. Virou-se para mim, se dando conta de que eu talvez não soubesse do que falavam. Meu pai se matou. A sua mãe te contou? Não, respondi visivelmente horrorizada. Nossa. Nesse momento ficou claro para mim porque a dona Francisca estava tão envelhecida. Eu me lembrava dela como uma senhora cheia de saúde, de pele muito clara e bochechas rosadas. Resolvemos nos sentar na frente de casa, onde tinha mais espaço. Eu me sentei em uma cadeira de praia que trouxera de Porto Alegre e que estava no porta-malas do carro. Daniela se sentou na outra cadeira de praia que minha mãe trouxera da cozinha, bolo e café na mão. Fazia um vento fresquinho com cheiro de final de dia, nos aparados da serra. Lá os dias eram castigados com um calor infernal no verão, mas o sol poderoso dava lugar a noites agradáveis. Você está morando aqui em Bom Jesus? Perguntei. Sim, casei com o Leandro, lembra dele? Eu me lembrava, um rapaz apagado, mas simpático. Trabalha na farmácia. E desde que o pai vendeu a fazenda, que eles estão morando aqui na cidade. Agora a mãe mora conosco. Ele vendeu a fazenda? Perguntei, estranhando, pois não era comum que lavradores locais vendessem a terra que lhes era tão importante. Vi o rosto dela ficar vermelho. É uma história bem complicada. Pede para sua mãe te contar depois. Não tenho saúde para falar nisso. Quase senti o gosto amargo das suas palavras. Ficamos mais uns 20 minutos conversando sobre a minha vida em Porto Alegre. Depois ela se lembrou de algumas receitas da minha mãe das quais ela recordava da infância. Minha mãe copiou passo a passo com todo orgulho em algumas folhas de papel sulfite enquanto conversávamos. Ela as deu a Dani com a promessa de que minha amiga prepararia as receitas para Dona Francisca. Minha mãe sempre teve essa mania de encher as visitas de bolo e, apesar da cópia escrita das receitas, fez milhões de recomendações. Ela era semi-analfabeta, mas conseguia copiar coisas com uma letra infantil. Quando Dani se afastou a pé, dizendo que ia voltar para casa, ficamos olhando ela sumir na esquina da rua. Recolhemos as cadeiras de praia, os restos do bolo e as xícaras. Minha mãe começou a fazer o jantar e eu fiz companhia a ela, sentada à mesa. Ver minha mãe tirar a comida das tigelas que tinham ido à geladeira ao meio-dia e colocar de volta nas panelas, o que me pareceu um trabalho desnecessário,
Fez eu me lembrar de que meu pai comia arroz e feijão no jantar como se fosse almoço. Frank estranhava muito aquilo. Porque o pai dela se suicidou. Você sabe? Todo mundo sabe. O Dr. Álvaro Casagrande ofereceu para ele um dinheiro que ele considerou uma fortuna pelas terras. Não conseguiu dizer não. Além disso, a esposa do Dr. Schauer foi lá insistir. Garantir o fechamento do negócio. Mas depois da venda descobriu que a fazenda tinha tal da terra rara. Hoje o Dr. Álvaro tem mais dinheiro que antes. Entrou em depressão profunda. Ficou pensativa. Quando eu ia perguntar se ela sabia se havia sido o pai do Dr. Schauer que dera a fazenda ao pai da Dani, ela me veio com a pergunta. Você sabe que o Dr. Álvaro é casado com a Jéssica Schauer, colega de vocês da escola, lembra? Como não lembrar, pensei. Mas respondi. Sim, eu lembro. E também sabia que eles eram casados. Ele é de Passo Fundo, não? Muito rico. O pai dele é dono do Arroz Casagrande. E não são de Passo Fundo, são de Cachoeira do Sul. Acho que ele fez faculdade de Direito em Passo Fundo. Comentou revolvendo feijão com farinha na frigideira. Dizem que ele veio morar para esses lados por causa da Jéssica. E que comprou a fazenda sem saber o que tinha lá. Coitada da Dani. Poderia ter dinheiro e agora fica no balcão da farmácia. Lembrei-me da história que Fernanda tinha me contado na delegacia. Pelo jeito, a irmã da Dani havia estudado com ela na escola. Ela não me falara que ele havia se suicidado, e sim que morrera de desgosto. Naquele momento, entendi o que ela quis dizer. Mas o Dr. Álvaro sabia que as terras tinham a jazida? Perguntei. O povo fala que devia saber. Ele disse que não. Você sabe que o povo fala, mas o povo também sabe que o Dr. Álvaro jamais faria isso. É um gentleman. Arqueei as sobrancelhas diante do termo e da pronúncia quase correta. Não era coisa que minha mãe dissesse. Com certeza ouvira de alguém. Capítulo 16. Marina. Fui até a pousada em que a tragédia havia acontecido. Eu me lembrei dos velhos tempos, dos maus tempos. Você não tem ideia do que é ficar em casa cuidando de 2 filhos pequenos. Um deles com uma asma cheia de complicações e reações alérgicas, indo ao médico quase uma vez por semana, e saber que seu marido está por aí em eventos com outras mulheres. O que me consolava? O fato de elas não serem nada para você. Você não sentia nada. Agora, morto, com certeza não sente nada. Sinto um arrepio em algum recôndito do estômago, mas preciso admitir que mesmo vivo você não sentia nada. Nunca conheci alguém tão frio, tão desconectado de outras pessoas como você. Isso é o que elas significavam. Algumas noites, usadas. E eu era a usada oficial. Pelo menos fiquei com meus filhos e a paz. Sei que não devo ficar remoendo tudo isso, mas nessa situação, como poderia ser diferente? Então que seja. Depois de um tempo, comecei a ficar feliz em ter você viajando. Se estava em casa escrevendo tese ou preparando relatórios e laudos, era só para reclamar que fazíamos barulho. Quando você viajava, ficávamos em paz. E quando sumiu completamente, experimentamos uma paz eterna. Foi um alívio. Até parece uma piada triste, mas a verdade é que quase não percebemos que você se foi. Estive na pousada junto com a Ana. Você não a conhece. Ela achou seu crânio. Que horror, essa frase ficou horrível. Falei pra ela que fui eu que escolhi vir pra cá, que você não tinha ligação com esse lugar. Mas sabemos que não foi assim. A ideia foi sua por causa da tal amostra de terra que havia recebido. O resultado fora positivo. Eu só aceitei, como sempre. E você agiu como se a ideia tivesse sido minha, deu algumas alternativas e me manipulou para escolher a que você queria. Eu sei. Eu sabia. Aceitei consciente. Você achou que eu era ingênua, certo? Não. Preferi ter paz a ficar batendo cabeça contigo. O que eu não sei é por que menti pra Ana. Vergonha? Talvez. Casamos muito rápido.
No primeiro ano sucumbi aos seus abusos, sempre dando um jeito de fazer a situação parecer culpa minha. Alguns homens fazem isso. Meu avô fazia com a Mirinha. Não mete. Ele é especial. Mulheres usam táticas diferentes para manipular. Estou generalizando, mas conheci várias mulheres com maridos semelhantes a você. Sempre o mesmo padrão. Se a mulher reclama, ele se coloca como a vítima que trabalha o dia todo e precisa aguentar uma mulher reclamona. Diminui a autoestima dela, a deixa com os filhos. Enquanto ela está dentro da situação, nem nota que vai cozinhando devagar e sempre. E logo é purê, sem estrutura, sem gosto. Vou dizer de uma vez, sua morte me ajudou muito. Caíram as algemas, me desvencilhei e me senti bem. Mas confesso, preferia que você tivesse simplesmente ido embora. No dia do seu desaparecimento, o que mais me irritou foi o seu desapego pelas crianças. Achei que você os havia abandonado, mas ficamos bem. Você havia quase terminado de pagar o apartamento. Herdei da avó Mirinha mais do que eu preciso, e com Matthew ajudando a pagar as contas, não tenho dificuldades financeiras. Estou pensando em cursar uma faculdade agora que os meninos cresceram. Rodrigo, o que você aprontou para ser assassinado? Não acredito na teoria do assalto. Não, aqui neste lugar tão pacato. Será que algum marido traído nos seguiu? Você acabou de ouvir a 5ª parte do audiolivro Ausentes. Para não perder os próximos vídeos que o compõem, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e de comentar que outras histórias gostaria de ver narradas aqui no canal. Te espero na parte 6.